Olá, o tema hoje é de utilidade pública. Vocês sabem por acaso o que é a doença celíaca? O meu nome é Bruno e este é o canal Vem Aqui. E antes de mais nada eu gostaria de despedir que, por favor, inscrevam-se, curtam, compartilhem e, ao final, deixem um comentário aqui logo abaixo. Então vamos ao nosso tema. A doença celíaca é uma enfermidade autoimune que atinge cerca de 1% da população mundial. Portanto, aqui no Brasil teríamos algo em torno de 2 milhões de pessoas afetadas. E como é que ela é desencadeada? Ela é desencadeada simplesmente pelo consumo do glúten, que é uma proteína existente ou no trigo, ou na cevada, ou no centeio. O glúten, ao adentrar no sistema digestório da pessoa portadora da doença celíaca, disparará uma resposta imunológica brutal. Serão produzidas células de defesa, especificamente linfócitos T, para combater o glúten e também células intestinais, especificamente aquelas formadoras das microvilosidades. E em razão desse ataque brutal imunológico desencadeado pelo glúten, as células da parede intestinal acabam por perder boa parte de sua capacidade de absorver nutrientes. E é por isso que um dos possíveis sintomas da doença celíaca é a deficiência nutricional gravíssima, mesmo diante de uma dieta tecnicamente bem balanceada. Concomitante a isso, essa fortíssima resposta imunitária provoca inflamações, inicialmente no sistema digestório, mas ela também se espraia por todo o corpo. Se o doente celíaco for exposto de forma prolongada e constante a esse tipo de agressão, haverá inclusive um elevado risco de desenvolvimento de câncer. E quanto de glúten é necessário para que essa doença venha se manifestar? O nível de sensibilidade dos doentes celíacos é realmente muito baixo, normalmente algo em torno de 20 partes por milhão ou até menos do que isso. E para se ter uma noção, uma contaminação de 20 partes por milhão poderia ocorrer basicamente desta forma. Você, ao preparar, por exemplo, um brócolis, toca por acidente num saco de farinha já aberto. Basta que pequenos grãos desta farinha caiam sobre o seu brócolis, que todo o alimento estará contaminado para o doente celíaco. Portanto, donos de restaurantes, eu lhes recomendo aqui que não classifiquem pratos como livres de glúten, a não ser que vocês não trabalhem com elementos contaminantes. Caso contrário, sempre haverá o risco de contaminação cruzada. E como eu lhes disse, o risco ou as consequências para o doente celíaco são gravíssimas. E como eu sei se eu sou ou não celíaco? Pois bem, como eu lhes disse, a doença celíaca é uma enfermidade multissintomática. Portanto, a pessoa portadora dessa doença pode ter, por exemplo, uma forte anemia, pode ter alguma deficiência grave de nutrientes, pode ter, por exemplo, algum tipo de inflamação que cause flatulência e inchaço na barriga. Esses seriam sintomas clássicos da doença celíaca. Mas, para que o diagnóstico seja feito de forma precisa e exata, existem duas técnicas possíveis. A primeira seria a biópsia do intestino, onde seriam coletadas amostras da superfície intestinal para se ver a existência ou não de corrompimento ou lesão nas microvilosidades. O segundo exame seria um exame de sangue, onde se buscaria identificar a presença de anticorpos contra o glúten. Lamentavelmente, até o presente momento, não existe uma cura para a doença celíaca. E o seu tratamento, basicamente, está pautado na eliminação completa do glúten da dieta do doente celíaco. A cura ainda não existe, no entanto, existem pesquisas bastante promissoras, especialmente aquela conduzida pela empresa ImmuSanity. Atualmente, eles estão a conduzir experimentos com uma vacina chamada NextVax2, que, pelo que eu já me informei,
está numa fase intermediária de desenvolvimento, já com algumas pesquisas mais invasivas, né, de testes, eu acho que nos Estados Unidos, na Nova Zelândia e também na Austrália. Então, quem sabe, dentro dos próximos anos, teremos uma solução definitiva para este tipo de problema. E agora que você sabe que as constantes recusas do seu amigo celíaco não se tratam de frescura, mas muito mais do que isso, ou diferentemente disso, trata-se de medidas de sobrevivência, de autopreservação, por favor, curtam este vídeo, compartilhem, deixem o seu comentário aqui embaixo, deixem uma sugestão e inscrevam-se. Isso é completamente gratuito e isso vai me ajudar bastante a desenvolver este canal. Até o próximo. Tchau, tchau!